conhece, meu nome é Gustavo, estou no sexto período de Ecologia e faço parte do Laboratório de Herpetologia e Comportamento Animal. E atualmente estou fazendo uma iniciação científica sobre conservação de anuros. E ano passado eu fiz uma sobre bioacústica de anuros, sobre uma espécie. Então, para a aula de hoje eu vou apresentar agora no começo como é entrar como é a área da bioacústica, como eu acabei entrando nessa área. E depois eu vou fazer a apresentação sobre a minha última iniciação científica, que foi sobre bioacústica. Então, para começar, antes mesmo de acabar entrando no laboratório, e também uma das decisões porque eu acabei fazendo ecologia foi por causa de que eu amava ficar assistindo documentários em geral de animais, como da Nat Geo, da BBC, da Animal Planet, da Discovery. E isso já meio que me deu uma ideia quando eu estava no começo da minha graduação, nos primeiros períodos, que algumas das disciplinas eu não gostava, como, por exemplo, as disciplinas relacionadas à planta, genética, química, geoprocessamento, né, de fazer mapa. Então, as disciplinas que focavam mais nos animais eram mais interessantes. E alguma dessas disciplinas, no caso, era biodiversidade do cerrado, a gente teve com o Paulo, que a gente saiu meio que da zona de aula de sala e foi para Oca, a gente entrava no mato, a gente tentava entender melhor como as interações ocorriam. E para mim isso foi muito divertido, até mesmo nas aulas dentro de sala que falavam sobre animais, tipo ecologia comportamental, zoologia, até mesmo métodos em ecologia, onde que eu tive algumas oportunidades de ir com um grupo fazer um estudo de abiacústica de anuros, apesar de que não foi o meu grupo. E também tive algumas oportunidades na ecologia do campo, apesar de que aqui eu já estava no laboratório, mas foi sempre essas matérias que envolviam os animais que eu achava mais divertido e que eu queria trabalhar nessa área. Então, logo no segundo período eu já entrei no laboratório do Rogério, de herpetologia, e a primeira coisa que ele me passou foi meu primeiro contato com bioacústica, que para quem não sabe, na SB5 tem uma sala de bioacústica, onde que o pessoal faz algumas análises, e lá tinha alguns gravadores antigos de fita cassete, e nessas fitas tinham muitas gravações de cantos de alguns indivíduos de anuros, e a minha primeira tarefa foi ouvir essas gravações, gravar elas digitalmente, né, no computador, separando elas, porque muitas das fitas tinha, vamos supor, umas 5 gravações de indivíduos diferentes ou mais. Então, com o programa do Avisoft, que foi o meu primeiro programa, que é o programa mais simples que eu acho para esse tipo de trabalho, que eu acabei aprendendo a usar. Então, eu selecionava o tempo lá que tinha da gravação até o final dela, salvava, e aí eu escrevia no papel a espécie, se foi citada no final, o indivíduo, se foi o indivíduo 2 ou 3. Também botava a temperatura e a umidade, o horário, alguma observação especial e o local, né? O local e a data. Então, esse foi o meu primeiro contato com bioacústica, logo no segundo período de ecologia. Porém, nesse período, como a gente tende a seguir a grade nos primeiros períodos, eu tinha 7 matérias e acabei praticamente não fazendo quase nada dessas gravações. Eu comecei a fazer mesmo foi no terceiro período, que eu pedi pro Rogério que eu queria continuar no laboratório. Tirei um tempo, alguns horários, algumas aulas que eu ia ter, eu acabei cancelando para poder ter tempo pro laboratório. Então, a gente acabou, eu e mais 2 pessoas que também estavam fazendo essas análises dessas fitas, acabou terminando elas. No caso, tinha, se não me engano, tinha umas 30 videocassete dessas fitas aqui, cheio de gravações, e as gravações duravam até 30 minutos mais ou menos, então a gente acabou conseguindo terminar todas elas nesse semestre, no terceiro. E após isso, já no quarto semestre, eu, se não me engano, pedi estágio nessa época.
E foi nessa época que eu aprendi a usar os outros programas mais completos, digamos assim. Eu aprendi a usar o Audacity, que tem alguns recursos interessantes, mas ele é muito mais focado para a área de música. E acabei aprendendo a usar o Raven Pro, que ele é mais usado para essa área de estudos. No caso do Raven, a gente tem muitas opções disponíveis. Tem aqui embaixo, não sei se dá para ver meu mouse, mas aqui embaixo, né, onde tem um começo de uma tabela, tem como você separar, né, os dados que você quer pegar dessas gravações. Também tem como você salvar os cantos, tipo, aqui nessa imagem do Raven, por exemplo, tem o número 1 nessa grava aqui no começo. Então dava para você separar isso e salvar. Então, se você quisesse depois abrir esse mesmo arquivo, estaria salvo as gravações de cada canto. Estaria escrito 1, 2, 3, 4, 5. E ele é bem mais completo. Você consegue pegar outros dados como frequência e outros que eu nem cheguei a usar ainda, porque eu não precisei, mas a comparação com o Audacity é muito grande desses detalhes, porque o Audacity não tem isso. E foi aqui que eu comecei a aprender também a tabelar esses dados, né? Que foi meio que um treinamento que eu tinha feito. E durante esse tempo, eu aprendi como analisar essas gravações melhores, entender como é mais sobre os cantos dos anuros, como identificar os pulsos e outras coisas. No caso dessa tabela, daqui a pouco eu mostro ela melhor durante a minha pesquisa, como é que ela foi feita, para o pessoal aqui entender melhor como é que foi. E sobre a área de campo, né, dessa área de bioacústica ou de anuros, a gente pode separar em alguns tipos de áreas, assim, menores. Então, normalmente, tudo vai ser concentrado num local que vai ter água, né, um lago, uma poça de água, né, porque é um grupo bastante específico desses locais, principalmente aqui no Cerrado. Então, nesse caso aqui das fotos, a gente estava tá fazendo uma coleta de girinos, que a gente usa essas redes, que parecem redes de piscina. E aí a gente passa isso aqui perto da margem, a gente acaba pegando alguns girinos, aí esses girinos a gente pode levar eles para o laboratório para fazer a identificação das espécies e levantamento da riqueza do local. E também pode fazer algum tipo de análise de toxicidade para ver se eles estão sofrendo com algum tipo de agrotóxico, algo parecido. Uh, E além disso, tem o grande clímax assim, da bioacústica, que é de noite, onde que é realizado todas as gravações e coletas dos indivíduos. Então, normalmente a gente acaba, quando a gente vai para o campo, a gente acaba descansando assim de tarde. De manhã a gente faz pode acabar coletando os girinos até meio-dia, começo da tarde. Depois, um pouquinho mais de tarde, a gente descansa. Aí, chegando perto da noite, a gente acaba jantando. E depois a gente vai para as gravações, que a gente fica a noite inteira, a madrugada de vez em quando, e depois volta. Então nessas coletas do campo a gente, depois que chega no local, desce do carro, começa a se preparar, pode ver que o pessoal a gente tem que usar lanterna porque é escuro, né? Algumas pessoas usam colete para poder carregar os equipamentos. A gente também usa essas botas, que aqui a gente dá para ver melhor na imagem anterior, as botas para poder entrar, né, nessas áreas mais fundas, na margem. E aqui na segunda foto dá para ver melhor uma pessoa gravando, né, que a gente estaria gravando a vocalização de algum indivíduo. E nessa segunda já tem alguém tirando a foto, que também a gente pode acabar tirando um tempo para tirar a foto, né, dos indivíduos que a gente está conseguindo observar. Que eu até separei algumas fotos aqui, né? Da última vez que eu fui pro campo, acabei tirando essa foto dessa rinela, um sapo cururu, e tirando outras aqui que eu não conheço, eu não lembro agora o nome das espécies. Essa aqui é a da Cinex fusca marginatus, que é do meu projeto. Essa aqui se não me engano, é a boana. E essa aqui o Rogério passou para mim, então eu acabei esquecendo de perguntar qual que era a espécie. E fora as atividades do campo, vou falar agora mais sobre a pesquisa que eu fiz ano passado sobre a bioacústica. E o título do artigo foi Como machos de Cínicos Comaginatos respondem a esses cantos específicos
que variam na frequência dominante. Então, para começar a introdução, a comunicação dos anuros é praticamente através de sinais sonoros, e através desses sinais eles podem ser usados de diversas formas, né? E algumas dessas vocalizações que eles podem emitir são cantos de anúncio, que são cantos para atração de fêmeas, e cantos agressivos ou territoriais, que são usados para espantar algum tipo de competidor, ou de garantir uma área em volta, na qual o competidor não vai entrar, porque já vai ter um macho já vocalizando. Também tem alguns outros cantos descritos que normalmente é encontrado nos anuros, que são os cantos agonísticos, que é quando o bicho pode estar sendo predado, então ele acaba emitindo esse som quando ele está sendo predado. E também tem um canto de soltura que eu particularmente ainda não cheguei a observar, mas é um canto quando o macho acaba copulando tentando copular com outro macho, e esse macho acaba dizendo com esse canto aqui, tipo, eu sou um homem, não sou uma fêmea, então sai de mim. Então, por isso que é chamado de canto de soltura. Também é descrito alguns outros tipos de cantos, mas acredito que são cantos mais específicos de alguns grupos ou algumas espécies. E sabendo que a principal comunicação é através desses sinais sonoros, é claro que vai ter uma competição, e para essas competições vai ter um tipo de resposta. Algumas respostas já vistas em outros artigos e em outras espécies há um aumento da taxa de emissão do canto por minuto, o aumento da duração do canto ou dos pulsos, e a redução ou aumento da frequência dominante do canto. No caso, os indivíduos podem alterar esses parâmetros acústicos a fim de sobressair um outro macho que estiver cantando perto dele, ou então para chamar mais atenção da fêmea. No caso da redução ou do aumento da frequência dominante do canto, é um pouco mais específico. No caso, uma coisa que é bom saber é que indivíduos menores possuem frequências maiores, no caso, possuem uma vocalização mais aguda, e indivíduos maiores possuem frequências menores, no caso, uma vocalização mais grave. Então, quando eles alteram, eles podem acabar alterando as suas frequências também para simular serem maiores do que não são, para poder tentar ganhar essa competição contra um outro indivíduo da mesma espécie. Do mesmo jeito que eles podem, talvez, diminuir ou quer dizer, aumentar a sua frequência para poder ser mais audível para as fêmeas, que dependendo da poluição sonora do local, eles podem acabar tendo esse tipo de respostas para poder ir contra isso. Então, sabendo disso, o objetivo da minha pesquisa foi avaliar como os machos de Synaxis caimaginatus respondem a vocalizações de outros machos coespecíficos que têm uma variação da sua frequência dominante em condições experimentais. Mais especificamente, foi simulado através de alto-falantes cantos de anúncio em diferentes frequências dominantes, e foi gravado algum tipo de resposta, né? Foi avaliado algum tipo de resposta. E no caso do meu experimento, os locais que foram feitas as gravações foram em 2 corpos de água de 2 fazendas em Rio Verde, em Goiás. Essa foto aqui é um dos locais, por exemplo. E o período do experimento é entre os meses de novembro de 2019 e março de 2020. Basicamente na época das chuvas, onde que eles têm uma maior atividade reprodutiva, principalmente aqui no Cerrado. E a espécie estudada, no caso, é a espécie de Synaxus cumarginatus, que é uma espécie encontrada em vários países da América do Sul, principalmente em áreas abertas, nativas ou antrópicas do Cerrado. E os indivíduos que vocalizam são os machos, né? Que uma característica desse grupo, do grupo dos anus, é que quem vocaliza os machos. Então, os machos vocalizam de noite e formam coros em volta das respostas. E para essa espécie é descrito em um artigo que ela possui 4 tipos de vocalização,
As principais que seriam as de anúncio territorial ou agressivo, e a esporádico e o de combate. Também fazendo uma observação que a período de maior atividade é na época das chuvas também, né? Nessa época do final do ano para o começo do ano. E aqui eu botei 2 áudios para representar, para mostrar para vocês a vocalização de anúncio e de territorial, mas não, acho que não vai dar para ouvir, então deixa para lá. No caso aqui tem um espectrograma para mostrar como é que seria esse canto de anúncio. O canto de anúncio ele pode ver que ele é um pouco mais homogêneo comparado ao canto agressivo. E ele também tende a ser um pouco menor comparado aos agressivos comuns. Onde que o agressivo tem um pico no final. Então, quando você tá. Se eu conseguisse botar aqui para a gente ouvir, mas acho que não vai dar. Daria para distinguir muito bem. Tipo, se você ouvindo, você consegue distinguir se é de anúncio ou se é agressivo. Durante essa pesquisa foi usado algumas ferramentas, entre elas essas aqui são as principais, né, que a gente utilizou para obter alguns dados. No caso das gravações, é utilizado um gravador e um microfone direcional, que são posicionados a 30 centímetros dos indivíduos. Também tem um alto-falante que ele é posicionado a 50 centímetros do indivíduo, fazendo a emissão dessas vocalizações de anúncio em frequências diferentes. E após essas gravações, a gente é usado o decibelímetro, ou quer dizer, o decibelímetro também é usado durante a gravação, né, para anotar a intensidade dos cantos. Mas após essas gravações, a gente registra a umidade e a temperatura com auxílio de um termoigômetro digital. O indivíduo que é gravado também é coletado e pesado. Também ele é medido usando um paquímetro. E no final, a gente bota uma etiqueta fluorescente com um código para a gente não ter perigo de acabar gravando ou coletando a mesma espécie depois. E no caso do meu experimento, foi dividido em 2 tipos. Um que a gente foi dominado de frequência dominante aumentando e o outro de frequência dominante diminuindo. No caso da frequência dominante aumentando, como o próprio nome sugere, as frequências emitidas, as frequências dos cantos emitidos eram do menor para o maior, no caso, eram 15% menores para depois a da média da população, e depois era 15% maior. E no caso do diminuindo, seria o contrário. Então aqui mostrando mais detalhado como foi essas fases durante o experimento. Por 2 minutos o indivíduo era gravado sem nenhum tipo de estímulo, que no caso seria o nosso controle, esses 2 primeiros minutos. Depois desses 2 primeiros minutos era emitido um playback com a vocalização com frequência dominante 15% menor do que a média populacional. E essa emissão era feita durante 1 minuto. Logo após isso, havia um espaço de 3 minutos sem nenhum tipo de emissão de vocalização para o bicho se recuperar, não ter nenhum tipo de efeito com a próxima. Então, no próximo playback era emitido a vocalização com a frequência dominante na média populacional da espécie, durante 1 minuto também, e basicamente vai ser assim por diante, com 3 minutos de pós-estímulo para o bicho te recuperar. Depois, no terceiro playback, a emissão dos cantos com 15% mais de frequência dominante durante 1 minuto, e depois mais 2 minutos para o bicho se recuperar, e assim encerrando esse ciclo de gravação, que durava 13 minutos ao todo, que seria da frequência dominante aumentando. E no caso da frequência dominante diminuindo, vai ser basicamente a mesma coisa, só que a primeira gravação emitida vai ser a da 15% da frequência dominante maior do que a média populacional, e depois acabaria com a da 15% menor. Após as gravações, aqui no caso, já com os dados obtidos, né, salvados,
essas gravações eram abertas no Raven Pro, e é no Raven onde que eu pegava todos esses dados de frequência de 5%, frequência de 95%, a frequência dominante do canto, a duração desse canto, o intervalo desse canto, o número de pulsos desse canto e a duração do pulso. Então, esses aqui são os parâmetros acústicos analisados para essa pesquisa, todos feitos no Raven. Aqui está a tabela, que vou explicar melhor agora. No caso, na tabela, era bem detalhado a questão das datas que foram gravadas, quem gravou, qual indivíduo era, se era o primeiro indivíduo gravado. O CRC seria o tamanho corporal, que é o tamanho padronizado de rosto cloacal. Aí a massa, o peso do indivíduo, aí a temperatura e a umidade vistas no termohigrômetro. E aqui com as cores separadas, as fases, né? No caso, a fase pré-estímulo, que durava 2 minutos, o play 1 de 1 minuto, pós 1 de 3 minutos e assim por diante. Então, em cada uma das fases, eu peguei os 5 primeiros cantos e analisei eles, pegando a duração deles, a quantidade de pulso, a duração do pulso, as frequências. Também fiz no final uma média das intensidades dos cantos gravados dessa fase. E também era contado quantos cantos por minuto essa espécie emitia durante esse tempo. No caso aqui foram emitidos em média 15,5 cantos, sendo eles todos de anúncio, né? Que seria essa parte aqui, e 0 deles foram agressivos nessa fase. Então eu fazia isso para todos os indivíduos, tabelando esses dados, utilizando o Raven como meio e tabelando no Excel. Então, depois de já ter a tabela organizada, né, os dados organizados e tudo, a gente vai para a análise estatística. No caso dessas análises, da análise estatística para esse estudo, a gente teve um problema com os dados, porque não teve homogeneidade, então os pressupostos não foram atendidos direito, e a gente teve que usar um teste não paramétrico, e nesse teste paramétrico que a gente usou foi o teste de Friedman, juntamente com uma análise de pós-hoc. No caso do pós-hoc, ele dava para a gente um detalhe a mais sobre em que fases que teve essa alteração. Então, e o nível de significância, né, para a nossa análise estatística foi menor ou igual a 0,05. Aí aqui eu botei do lado a nossa tabela de valores médios de alguns dos parâmetros que a gente analisou. Essa tabela é muito importante para a gente conseguir observar melhor a diferença entre as pesquisas, entre os experimentos, e se teve algum tipo e se por acaso teve algum tipo de influência, tanto na questão do tamanho do indivíduo, na massa, na temperatura, na umidade e nos próprios parâmetros acústicos. Aí já com o teste de Friedman, a gente consegue perceber melhor onde que teve algum tipo de resultado significativo. No caso da frequência diminuindo, a gente foi visto alterações significativas na duração do canto e no número de pulsos. E no caso de frequência aumentando, a gente acabou não tendo nenhum tipo de resultado significativo. Então, sabendo que de frequência diminuindo a gente teve algum resultado na duração do pulso, na duração do canto e no número de pulsos, a gente fez a análise de pós-hoc, e com a análise de pós-hoc a gente conseguiu saber em quais das fases desse experimento que teve esse tipo de resposta maior. E com essa análise a gente conseguiu ver que foi durante o playback 2 e o pós-back 2, comparado com o pré-estímulo, que a gente observou essa resposta maior, essa resposta significativa. E isso por duração de canto. E para o número de pulso, a gente foi visto que foi durante o pós-2 também, comparando com o pré-estímulo, que a gente viu
esse resultado significativo. Então, a conclusão foi que a conclusão dos resultados foi que os machos de símicos compaginados podem alterar sua vocalização diante da presença de um competidor com específico. No caso, alterando a sua duração do canto ou o número de pulsos, especificamente. E que eles respondem mais a cantos semelhantes à sua média populacional. No caso, como no caso visto, eles não têm uma tendência a ter uma resposta maior, significativa para cantos que são menores ou maiores que sua média populacional. E é visto também que é um recurso importante que deve garantir o seu sucesso reprodutivo. Então, ele pode usar isso tanto para sobressair algum oponente, né, que tiver algum oponente da própria espécie que estiver vocalizando próximo, e também para chamar mais atenção da fêmea, tanto que foi visto poucos cantos territoriais, ou no caso agressivos. Uma das causas que a gente levanta a hipótese seria por conta dessa preferência dele estar alterando o próprio canto de anúncio e não emitindo canto territorial para poder espantar o seu competidor. Porque se ele se ele para de fazer os cantos de anúncios e começa a fazer cantos territoriais, ele acaba perdendo a presença da fêmea, né? Porque a fêmea ela só vai responder aos cantos de anúncio. Então, se ele começa a emitir cantos territoriais ou agressivos, a fêmea não vai se interessar por ele ou não vai saber onde é que ele tá direito. Então, talvez esse seja uma das hipóteses por ele estar emitindo poucos cantos territoriais, apesar de que teve alguns que emitiram bastantes durante a pesquisa. E também ressaltar que esse tipo de estudo de bioacústica, principalmente de Janurus, é importante tanto para conhecer a própria espécie, quanto para ajudar na conservação e no manejo dos mesmos, até porque é um grupo que está em declínio e com grande chance de extinção nas próximas décadas para várias espécies, e merece uma atenção. E chegando agora no final, eu queria agradecer a oportunidade por Rogério estar me oferecendo para poder apresentar isso. Também agradecer a Carol, que me ajudou muito durante essa pesquisa. E a gente faz essas coletas direto, né? Todo ano a gente está saindo agora para fazer algum tipo de coleta e algum tipo de obtenção de dados. E mesmo que algumas vezes no campo faz muito sol, a gente acaba quase morrendo de desidratação ou de algum problema do sol mesmo, de desmaio, sei lá. Mesmo com esses problemas todos, ainda é uma área que eu gosto muito, que eu ainda quero fazer muito ainda, a área de campo. E às vezes a gente volta destruída, pega chuva, mas é uma área muito boa. E é isso.